Olá, estamos iniciando pela TV Suprem, braço de comunicação da União Planetária, mais uma entrevista do movimento 2022-2030, o Brasil e o Mundo que Queremos, uma parceria da Universidade de Brasília através do Núcleo de Estudos do Futuro, do Centro de Estudos Avançados Multidisciplinares com a União Planetária. Hoje teremos o privilégio de conversar com o professor Júlio César Melati. Vamos revisitar a sua infância e juventude, sua formação básica e universitária e os caminhos que o levaram a ser uma liderança na antropologia brasileira. O nosso convidado é graduado em Geografia e História pela Universidade Católica de Petrópolis, especialista em Antropologia Social pela Universidade Federal do Rio de Janeiro e doutor em Ciência Social pela Universidade de São Paulo. Tem pós-doutorado no Smithsonian Institute, nos Estados Unidos. Tem larga experiência na etnologia indígena. Publicou 50 artigos em revistas científicas e 5 capítulos de livros. Recebeu prêmios e homenagens, das quais destaco Medalha Roquete Pinto, da Associação Brasileira de Antropologia, membro titular da Academia Brasileira de Ciências e comendador da Ordem Nacional do Mérito Científico e professor emérito da Universidade de Brasília. Muito obrigado, professor César Melati, por ter aceito ao nosso convite. Na minha primeira indagação, pediria para revisitar a sua infância e juventude, a sua formação básica e universitária e os caminhos que o levaram a ser um importante antropólogo. Por favor. Bem, eu nasci em Petrópolis, no estado do Rio de Janeiro, e fiz o primário lá. Comecei no primário numa colégio de freiras, depois continuei o primário num outro colégio particular e fiz o ginásio, né, no ginásio estadual da cidade. E depois, terminado o ginásio, podia escolher, na mesma escola, podia escolher ou fazer o curso científico ou fazer o curso clássico. Eu preferi fazer o clássico porque eu tinha interesse em história. Então, fiz o clássico. Enquanto fazia esse curso clássico, tendo aos 16 anos ainda, aos 16 anos, abriu-se a oportunidade de eu dar aulas para um curso de preparo para o exame de admissão ao ginásio. Então, eu fiquei uns 3 a quase 4 anos dando aula nesse curso, até ser chamado para o serviço militar, né? E o serviço militar coincidiu com a minha entrada na faculdade, né? Nesse curso de História e Geografia da Faculdade Católica de Petrópolis, que nesse curso eu fiz o curso principalmente interessado em História, né? Os professores eram do Rio de Janeiro, saíam do Rio de Janeiro de casa, certamente de ônibus, até a rodoviária do Rio de Janeiro. De lá pegavam o ônibus de Petrópolis, desciam, aí andavam uns 500 metros até chegar à universidade, que era um prédio antigo em modificação, que era um antigo hotel da cidade, que estava sendo transformado em prédio da universidade.
E ali eu estudei com esses professores, né, que eram professores universitários do Rio de Janeiro. Os de geografia eram professores eram do Conselho Nacional de Geografia, no Rio. Né? Então, os professores eram professores bons. Né? E, e tinha uma novidade que nesse curso de História e Geografia tinha a disciplina Antropologia. A disciplina Antropologia era dada por a professora Maria Laís Mouzinho, né? Que tinha certamente estudado antropologia num dos cursos de especialização do Darcy Ribeiro. Darcy Ribeiro deu um curso de especialização em antropologia de 1 ano cada um. Né? Parece que os primeiros ele deu no Museu do Índio e os últimos no centro de um outro centro de estudos sociais que funcionava junto do INEP, do Ministério da Educação, né? No Rio, no mesmo prédio, na Rua Voluntários da Pátria. Assim. E, fiz esse curso, terminei, e no último ano, então, era o ano em que se aprendia só disciplinas de didática e, né, como dar aula, aquelas coisas, né? No último ano, 4º ano, já tinha uma licença provisória de dar aula no ginásio e no 2º grau. E estava nisso e encontrei um dia a professora Maria Laís na rua, e ela então veio falar comigo: por que você não faz antropologia? Há um curso de especialização no Rio de Janeiro, no Museu Nacional, dado por um professor muito bom e tal, muito promissor. Ela falou, que era o Roberto Cardoso de Oliveira. Então, fui lá experimentar, tentar o exame, né, para ver se entrava, e entrei. Né? Entrei, e esse curso era uma imitação do curso do Darcy Ribeiro, de 1 ano completo. Né? Só que a orientação do curso era outra, né? Mas era o mesmo molde. E nesse curso havia, além de ter de 1 ano completo, seria assim de 1º de março até o dia 28 de fevereiro do ano seguinte, um ano fechado, né? Tinha também uma experiência em pesquisa de campo. E para a experiência em pesquisa de campo, eu fui colocado como auxiliar do Roberto da Mata numa pesquisa com os índios gaviões do estado do Pará, né? Eram índios Timbira do estado do Pará, e que estavam em processo de aproximação. E nós fomos estudar o único grupo que tinha aceitado o contato, né? Um grupo pequeno. Pequeno quando nós fomos lá, porque esse grupo tinha sofrido um grande decréscimo repentino de população, porque pegou doenças na cidade de Itupiranga, né? Uma cidade próxima de Marabá, uma cidadezinha pequena, mas era a sede de um município, porque eles foram para a cidade. Né? Então, de cerca de uns 80 índios, né, nós fomos encontrar 27. Quando entramos na aldeia, é uma aldeia só de 4 casas, um pátio no meio, e só havia 6 adultos. Os outros estavam fora, né? E chegaram depois. Então, nós ficamos 1 mês com cerca de 6 adultos, e só o restante da pesquisa que nós fizemos com os 27. E fizemos a pesquisa, voltamos para o Museu Nacional e já tínhamos uma programação para continuar. Quer dizer, de aluno de curso, eu já passei para estagiário do Museu Nacional. O Roberto da Mata iria para os índios Apinagés, que era do norte hoje é Tocantins, né? Mas na época era o norte do Pará, e eu iria para os índios Craô, que eram Timbira também do norte do Tocantins. Né? E
Então, continuamos a pesquisa, né? Uma nova pesquisa. Essa agora estava ligada a um projeto que ligava o Museu Nacional à Universidade de Harvard. Quer dizer, nós íamos participar junto com alunos que já tinham feito a graduação em Harvard, né? Nesse outro projeto que era voltado para a organização social dos índios do Brasil Central. E era uma diferença grande, porque nós só tínhamos um curso de especialização e os alunos que chegavam, eles já vinham com uma graduação completa em Harvard, né? É claro, eles estavam muito mais preparados do que nós. Mas cada um foi para o seu grupo de estudo, né? E assim foi a minha instalação na antropologia, né? E eu passei o decênio dos anos 60 estudando os craôs, né? E foi desse jeito que eu entrei, né? na antropologia. E aí, em 1969, eu vim para a Universidade de Brasília, né? Vim para a Universidade de Brasília, junto com o Roque Laraia, que também era do Museu Nacional, né? E começamos aqui nessa época. TV Suprem. Para uma nova consciência, uma nova televisão. Muito interessante a sua trajetória, né? Eu tive o privilégio de conhecer e conviver com muitos antropologistas que citou, né? O Sim. Roberto da Mata, Uhum. Roberto Cardoso de Oliveira. Eu tive a ousadia de discutir antropologia com o Roberto, com Helene Mortman, Roque Laraia, e com o Sim. próprio Darcy Ribeiro, quando Uhum. ele fundou a Universidade Estadual do Norte Fluminense, no campus Sim. do Goitacazes. Professor Sim. Melati, atua na Universidade de Brasília, no ensino e pesquisa, na área de antropologia, desde 1969. Poderia destacar a importância dessa área e destacar ações do Departamento de Antropologia da Universidade de Brasília? Sim. Na verdade, o departamento de antropologia é dirigido para vários tipos de grupos sociais, né? Eu fiquei com os indígenas, né? Mas há aqueles que se dedicam ao estudo das culturas negras, né? Africanas, que contribuíram, né? Para a cultura brasileira, e o estudo da escravidão também, e aos que se dedicam a estudos urbanos, né? Ou então da área rural. Então, eu só sei dizer um pouco dessa minha pequena área, da área indígena, né? Quando eu cheguei aqui, o, nós tínhamos aquelas disciplinas introdutórias, introdução à antropologia cultural, que eram disciplinas que tinham muitos alunos, várias turmas, porque atendia não somente ao curso de Ciências Sociais, mas atendia também a outros cursos em que os alunos podiam entrar como fazendo disciplinas optativas, né? E havia poucos livros, poucos exemplares de um mesmo livro, ou dos livros usados, e muitos alunos. E a biblioteca não dava conta, né, de atender a todos os alunos. Não podiam pedir livro emprestado para pegar o único livro, né? Então, nós nos ocupávamos muito em multiplicar textos e traduzir textos também, né?
Então, uma das nossas tarefas foi essa tradução e colocar em disposição vários textos, né? E, com isso, eu me acostumei a tentar divulgar coisas e publicar, né, trabalhos que atendessem os alunos. Junto com a professora Alcida Ramos, nós organizamos umas traduções autorizadas pelos autores dos textos, né? E criamos uns cadernos de antropologia, que, aliás, eram impressos no Summer Institute of Linguistics, eles tinham uma pequena gráfica lá, né? Então, fizemos aí cerca de uns 10 cadernos de antropologia, que depois foram, de novo, reproduzidos pela universidade, né? Com o professor Martim Ibanes Novion, que já faleceu, né? Eu também organizei uma revistinha que era mais de notícias das pesquisas antropológicas e que chamava Pesquisa Antropológica. E isso nos anos 75 a 79. E foram impressos uns 20 números, né? Era mimeografado. E nós mandávamos para as principais universidades, né? Mediante uma assinatura. A assinatura era para pagar o correio, né? E também, né, nessa época, um pouco depois, eu, junto com uma aluna do curso de pós-graduação chamada Custódia Selma, do Amaral, que já faleceu também, né? Nós, e com apoio do departamento, nós pegávamos artigos escritos pelos professores do departamento, ou eventualmente por algum aluno do departamento, e levávamos para ser publicado no Jornal de Brasília, todos os sábados. Nós fizemos isso durante 44 semanas, dos anos de 83 a 84, né? Também colaborei com pequenos artigos no informativo FUNAI, na revista de atualidade indígena, que era vendida em jornaleiro, que era da FUNAI também, né? E também colaboramos com uma coleção que era promovida pelo Decanato de Extensão, era de antropologia, para um curso de extensão em antropologia, mas nós achamos que aqueles textos podiam servir também para os nossos cursos introdutórios. Então, convidamos uns 14 pesquisadores, tanto da Universidade de Brasília como de fora, para escrever esses textos, né? Todos se comprometeram, poucos entregaram, né? A coleção também, o decanato também se desinteressou do curso de extensão, mas os que conseguiram fazer os seus textos encontraram acolhida nas editoras e publicaram seus trabalhos, né? O Roberto Cardoso criou, ele chegou à Universidade de Brasília, acho que em 72, 3 anos depois que o Roque e eu estávamos aqui, e ele foi nomeado diretor do Instituto de Ciências Humanas, que reunia antropologia, sociologia, ciências políticas, né? Serviço social, tudo ali, né? E ele criou uma série chamada Antropologia, que era também mimeografada, né? Tudo era mimeografado porque não havia computador ainda, né? E era uma série mimeografada em que qualquer professor do departamento, havia a série Antropologia, a série Sociologia, a série Ciência Política. Qualquer professor do departamento podia pegar o seu texto preliminar, ou coisa assim, e divulgar por meio desse meio dessa série Antropologia, ou Sociologia, ou Ciência Política, né? Então, nós nos acostumamos muito a fazer esses trabalhos mais de divulgação,
E foi onde eu mais trabalhei no departamento, foi em cursos introdutórios, introdução à antropologia social, às vezes um curso sobre cultura de origem, a contribuição cultural africana também, mas depois chegaram professores que estavam mais familiarizados com esse tema e ficaram com essa disciplina, né? Fazendo também história da antropologia no Brasil, foi uma disciplina que eu dei bastante, e que até saiu um texto meu sobre a antropologia no Brasil numa revista chamada BIB, que era uma revista de comentário de textos, né, de ciências sociais, e foi até depois reproduzida numa segunda edição. Então, foi nesse caminho que eu segui na universidade, né? E nos últimos anos, eu criei um website, né, chamado Página do Melat, onde eu tenho meus livros, meus artigos e faço um trabalho geral sobre a antropologia nas Américas. E tenho, né, o meu trabalho que vendeu mais, e que ainda saiu uma reimpressão este ano, foi o Índios do Brasil, um trabalho para o público em geral, né? Ele está ainda, ele está meio velhinho, está meio capengando, mas tá ainda, depois dessa reedição, acho que ele não, eu encerro com ele, né? Mas não faço mais. Mas e quanto o departamento como um todo, nós temos assim muito, por exemplo, o trabalho da professora Alcida Ramos, que foi sempre de apoio aos Yanomami. Ela trabalhou muito nessa parte, né? E, sobretudo, indo com frequência ao Congresso, para os gabinetes dos senadores, gabinetes de deputados, para convencê-los, né, da necessidade de criar uma área Yanomami, né, que foi criada com muita dificuldade, né, mas finalmente obtida, e nos últimos anos quase sacrificada pelo último governo que nós tivemos, né? Então, mas eu acho que vai ficar de pé. E também um outro professor que trabalhou assim com tema de apoio apoiando aos grupos que estudavam é o professor Jorge de Carvalho, que trabalhou muito para convencer os antropólogos e outros professores a ter vagas, né, destinadas aos alunos negros, né? Essa foi uma contribuição também do departamento. Bela revisitação, né, do departamento de antropologia, né? Uma história bonita, né? Nós entrevistamos no nosso programa a professora Alcida Ramos, né? E que trouxe contribuições como também o caro professor, né, aos estudos dos costumes, tradições indígenas, né? Eu tenho a impressão que essa fase que se iniciou no século passado no Departamento de Antropologia da Universidade de Brasília trouxe grandes contribuições, né? Naquela pergunta, né, do Darcy Ribeiro, quem somos, né? Somos uma mescla, né, de tradições, costumes, princípios. Somelati, o movimento 2022, 2030, o Brasil e o mundo que queremos, ele procura envolver os jovens na construção
e caminhos para termos um Brasil e um mundo melhor e mais justo. Poderia, no final da nossa conversa, enviar uma mensagem aos jovens que nos assistem? Uhum. Bem, mantendo o nosso tema limitado assim aos grupos indígenas, né? O que eu queria dizer aos jovens é que a pesquisa tem sido diferente. Eu comecei em 61, né? Mas a pesquisa antropológica agora é muito marcada por um interesse também de apoio aos grupos estudados, né? Quando entrei nos CRAOs, eles não tinham escola nenhuma, não tinham atendimento médico nem de enfermagem, coisa nenhuma. A cidade mais próxima, Itacajá, era uma cidade de 1.000 pessoas, 1.000 habitantes, sem nada, né? Nem uma farmácia, coisa nenhuma. Então, eles eram abandonados, realmente, né? E, e, e nos anos 70 surgiu não sei exatamente de onde partiu, mas no mundo surgiu uma crítica, né, ao trabalho antropológico, né, destinados puramente ao conhecimento da cultura desses povos, mas sem dar um apoio a eles. Uma crítica aos antropólogos, uma crítica aos missionários, né, também, né? E esse movimento também lançou raízes no Brasil, né? Eu me lembro que, no caso dos CRAOs, dois alunos de São Paulo, da USP, né? a Maria Elisa e o marido, o Gilberto Azanha, né? Começaram esse trabalho com os CRAOs, né? E criaram até um centro de trabalho indigenista, né? E começaram o estudo não só dos CRAOs, mas de todo o grupo Timbira, né? Que os CRAOs falam a mesma língua dos gaviões, que eu falei antes, né? Do Pará, falam a mesma língua dos Canelas, né? E de outros grupos do Maranhão também. Então, eles começaram a dar apoio a esses índios. Isso aí é uma coisa que deve ser cultivada, né? A outra coisa que se deve cultivar também é o estudo da língua indígena, né? Com um tempo maior de pesquisa, o pesquisador aprende mais a língua indígena e, inclusive, é bom para ele porque ele também passa a conhecer mais do grupo que estuda, né? Então, um trabalho junto ao grupo por mais tempo, né, também favorece a própria pesquisa, né? E também um terceiro cuidado é pensar com os índios a respeito do futuro das suas terras e o que fazer exatamente com elas, ou seja, como tirar como tirar o alimento que precisa das suas terras, mas sem depredá-las. Porque, contrariamente ao que se pensava em 1961, e parece que era o que os trabalhos da Darcy Ribeiro tendiam a mostrar, é que os índios estavam desaparecendo, né? Darcy Ribeiro ele tinha até dois cálculos da população indígena. Um era de 57 mil índios no Brasil, outra de 90 e poucos mil índios no Brasil, né? Hoje, nós vemos na televisão, já tem 1,5 milhão, né? 1,5 milhão. Então, as populações indígenas crescem. As terras indígenas não vão crescer, né? Como administrar essas terras tirando o máximo? Eu vejo, por exemplo, os índios que tomaram posse em cargos públicos ultimamente, todos aparecem com aquele penachão de penas, né?
o que as outras pessoas vão pensar quando a gente diz que as terras indígenas favorecem a proteção ao meio ambiente, com esses índios com tantas penas na cabeça, né? De onde tiraram essas penas, né? Quantas aves morreram para tirar essas penas? E nem todos os índios no Brasil usam penas, a maior parte usa pouquinho, só nas cerimônias, aquele penacho imenso não se faz, aquilo um emblema do índio genérico, o índio que já perdeu toda a cultura, né? Está simplesmente só tem a adesão ao seu grupo étnico e mais nada, né? Então, pensar no futuro de modo a tirar o que precisa das suas terras, mas sem depredar essas terras, para elas que continuar protegendo o meio ambiente. Muito bom. É muito bom o exemplo de conduta, né, para a nossa juventude. Sr. Belatti, muito obrigado por nos brindar com essas memórias da história da antropologia, onde a nossa Universidade de Brasília tem um papel importante. E muito obrigado pelas contribuições feitas durante toda a sua carreira, né? Sobretudo entender melhor as nossas raízes culturais, né? E a vertente como elas influenciaram a cultura indígena, influenciaram e influenciam e vão influenciar o nosso futuro. Gostaria, então, de desejar a todos que nos assistiram que absorvam esses ensinamentos do professor Belatti e dizer que os nossos programas podem ser acessados no canal YouTube do canal Supre, e gostaria, então, de agradecer a todas e a todos que estiveram conosco e voltaremos a nos encontrar em uma próxima oportunidade. Até lá. Obrigado.